One, two, three. Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Adassa Cabral e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje é para ajudar você aí, né, que tem aula online, que estuda em casa, seja você aluno do ensino médio, do cursinho, né, vestibulando, que você que está na faculdade. Esse vídeo é realmente para ajudar você a melhorar o seu desempenho. Então vem comigo que eu vou te mostrar através da minha rotina dicas e como você pode aplicá-las no seu dia a dia. A primeira dica, e sem sombra de dúvidas, é necessário. Não se preocupa que não é o seu celular que está com problema, mas é realmente porque aí eu estava dormindo, então está tudo preto. Mas a primeira dica é acordar mais cedo. Como assim? O hábito de acordar cedo já é um hábito muito importante, mas aqui é acordar mais cedo do que o horário da sua aula, ou seja, acordar uns 30 minutos, 40, uma hora antes. Então, se tua aula é de 7, você tem que acordar de 6, tá? Esse é o objetivo. Não consigo. Eu fico muito cansada. Então, acorda 6h30. Mas não acorda 7 horas na hora da aula ou 6h55. Porque, só dá tempo, não dá tempo nem de tirar nada do olho, não dá tempo nem de abrir o olho direito e ligar o computador ou colocar a aula no celular, porque a aula já tem começado, entende? Você não vai estar com vontade nenhuma, você vai perder os primeiros minutos da aula. E também não adianta você ligar a aula e dormir de novo, eu já fiz isso várias vezes. Só que é muito diferente de quando você acorda mais cedo. Quando a gente tá com muito sono, é melhor a gente acordar um pouco antes, mesmo que na nossa cabeça a gente pense não, mas eu quero dormir mais. Se eu acordar mais cedo, eu vou dormir menos. Mas é melhor você acordar mais cedo, mesmo com sono, porque aí seu cérebro vai despertando e quando chegar a hora da aula, você já tá mais acordado, já vai ser melhor, entende? Então a primeira dica é acorde mais cedo do que o horário da sua aula. A segunda dica, e você já viu qual é a segunda dica, é arrume a sua cama. Sim, arrume a sua cama. Arrume, entende? Porque estudos comprovam que arrumar a cama logo de manhã, assim que você acorda, dá uma sensação de satisfação, dá uma sensação de dever cumprido, nossa, o dia mal começou e eu já arrumei a minha cama, eu já fiz alguma coisa de útil, de produtiva. E essa não é o tipo de coisa produtiva que você faz para os outros, mas para si mesmo. Então arruma a tua cama, primeiro, para deixar ela arrumada, e segundo, porque vai lhe dar um incentivo a mais para o seu dia. A terceira dica é arrume o seu quarto. Como assim? Talvez você não seja o tipo de pessoa que vai dormir e deixa o quarto muito bagunçado, mas eu deixo. Eu deixo a minha mesinha cheia de coisas. E eu já tentei arrumar antes de dormir e várias vezes eu já arrumei, só que eu senti uma diferença muito grande quando eu arrumo o meu quarto, arrumo a mesinha de manhã, assim que eu acordo, porque ali nesse processo de arrumar, eu já vou me despertando, eu coloco uma música, então tava tocando aí uma música de Alessandro Vilas Boas, que eu gosto muito, eu ouço muito as músicas dele, né, os louvores dele, e eu ia ouvindo e eu ia arrumando o meu quarto. Por quê? Porque você precisa ter o seu ambiente de estudos limpo. A gente vê muito isso, não sei se você sabe, né? Mas mais estudos comprovam que o ambiente de estudos limpo, agradável, cheiroso, arrumado, gente, não precisa ser uma mesa igual do Pinterest, não precisa ser um quarto Tumblr. Não, mas eu quero um quarto com luz de LED, eu quero um quarto com mesa branca, de madeira, com livros, com isso, gente. Não é isso. Mas é sobre você manter o lugar que você já tem arrumado, bem organizado, limpo, realmente cuidar do ambiente que você passa a maior parte do seu tempo, que é no ambiente que você estuda. A quarta dica é tome café na cozinha.
Eu sei que isso parece uma coisa muito besta, mas se você é um aluno do EAD, você sabe que o que mais acontece podem ser duas situações. Eu vou falar de duas situações da minha vida. Talvez nunca tenha acontecido com você, ou talvez sim. Mas a primeira situação é aquela do aluno que ele acorda na hora da aula. Então ele acorda a aula às 7 horas, ele acorda 7 horas. Quando não acorda mais tarde e ainda se atrasa para a aula. Mas quando essa hora só dá tempo dele desligar o despertador, levantar ou deitado mesmo e ligar a aula. Quando isso acontece, ele levanta, liga a aula e senta e já começa a assistir a aula. Primeiro, que já fica com sono. Começa logo por aí. Todos os problemas, que ele já começa a assistir a aula com sono. O cérebro dele ainda está entendendo que acordou, o cérebro dele está tentando entender o que está acontecendo, porque para o cérebro dele, ele ainda está dormindo na cama confortável. Então, uma confusão para a cabeça, imagina a confusão para a cabeça desse ser humano. Ou é o segundo tipo de pessoa, que acorda um pouco mais cedo, mas o mais cedo dele é 5 minutos mais cedo. Então, talvez dê tempo dele trocar de roupa ainda, arrumar a cama, ou não. E depois ele vai assistir a aula. Então, ele toma café nas duas situações enquanto assiste a aula. O que é péssimo, porque, primeiro, você passa muito mais tempo do que a gente já passa dentro do quarto, que já é muito tempo. Segundo, que você não tem um momento de paz, porque assim, refeição é muito importante, principalmente o café da manhã, porque é a primeira refeição que você faz no seu dia. Então assim, quando você tem essa rotina, você já começa a sua primeira refeição dentro do quarto, o que não é nada bom para você, o que não é nada bom, principalmente o resultado de você estar tomando café da manhã no quarto, porque de verdade, gente, eu tenho certeza que se todos nós acordássemos mais cedo, conseguíssemos arrumar a cama, trocar de roupa e tomar café tudo fora do quarto, antes da aula começar, tenho certeza que se a gente tivesse tempo, a gente não optaria por tomar café da manhã no quarto. Só se a sua casa for uma casa muito farofada, tipo assim, muito agitada de manhã, e você quer um pouquinho de silêncio. Aí tudo bem, mas se for como a minha, que praticamente no café da manhã eu tomo café da manhã sozinha em casa, então assim, de verdade, o melhor pra você é fazer isso. Coloca essa dica em prática que você vai ver diferença. A quinta dica é pra você se alongar ou fazer exercício físico de manhã. Eu sei que isso não se encaixa na realidade de todo mundo e tá tudo bem. Na minha não dá certo, mas tenta pelo menos se alongar, então levantar os braços, esticar a perna, abaixar, colocar a mão nas pontas dos dedos dos pés, fazer algo desse tipo, ou fazer um exercício para a coluna logo de manhã. Eu geralmente faço exercício para a coluna todo dia, porque a minha coluna ela dói muito, eu preciso cuidar dela. Tem dia que assim, parece que alguém tem passado um caminhão em cima. Então, tenta aplicar essas dicas, ou se alongar, ou fazer um exercício, correr, caminhar, algo desse tipo. Se não conseguir que seja logo de manhã, pode ser também de tarde ou à noite, mas a prioridade é que seja logo de manhã, pelo menos um alongamento. A sexta dica é beber água, então tenha sempre uma garrafa, um copo com água perto de você. Esse meu copo com água, ele é meu companheiro, ou é ele ou é outro que eu tenho, que é um transparente. Esse eu comprei e o outro eu ganhei. E assim, eu intercalo entre os dois, mas você só precisa de um copo com água, uma xícara com água. Aí eu não tenho um copo, eu não tenho garrafa, usa uma xícara. Então, você pode usar outras coisas também, não precisa ser necessariamente isso. Mas tem um lugar onde você possa deixar água sempre com você. Volta e meia eu tenho que estar indo na cozinha para poder encher a garrafa. Então, se você quiser deixar uma garrafa menor, uma jarra, dentro do seu quarto, fica a sua escolha. Como o meu quarto é literalmente de frente para a cozinha, então assim, eu não gasto 10 segundos para encher a minha água. Mas se for muito longe, você vê que você vai se distrair, então já deixa no seu quarto.
A sétima dica, espero sinceramente que você esteja anotando todas as dicas para você não esquecer e coloque em prática, tá? Porque não adianta de nada sair desse vídeo e depois não fazer nada das dicas que eu dei. A sétima dica é: planeje tudo o que você precisa fazer. Então, assim, durante a aula online, como isso se aplica? Aí você estava vendo o planejamento, então eu pego o meu planner e escrevo o que eu tenho que fazer naquele dia. Então, coisas que eu sempre faço é orar, ler a Bíblia e ler um livro. Não é um livro inteiro, é um capítulo, algumas páginas, enfim. E aí eu coloco controle de matérias, que seria basicamente as coisas que eu tenho para fazer naquele dia. Então, assim, quando o professor dá uma matéria, exemplo, Revolução Francesa, eu sei que à tarde, porque eu estudo de manhã, eu vou estudar aquele assunto de Revolução Francesa. Então, eu vou reler o assunto, ler lá na apostila, ou eu vou fazer um resumo, eu não sei, mas eu vou estudar aquele assunto. E aí eu também tenho esse espaço do planner porque eu coloco as atividades. Então, a atividade que o professor passar, eu já anoto assim que ele fala a atividade, porque eu já passei muito por isso, de dizer assim, depois eu anoto, depois eu escrevo, depois eu lembro, e eu não lembrava nunca. E assim, quem tem aula online sabe que é muito rápido você acumular um monte de atividade. Então, isso me ajuda. Não quer dizer que eu parei de acumular, não. Às vezes acumula muita coisa mesmo anotando, mas a minha mente tem uma consciência, tem aquela, como que eu posso dizer, realidade mesmo. Eu sei de exatamente as atividades que eu tenho para fazer. Então eu não me sinto perdida, não me sinto confusa, mas eu sei exatamente o que eu preciso fazer e dá um alívio muito grande. A oitava dica é: faça anotações durante a aula, de verdade, isso ajuda muito. Porque quando você está fazendo anotação, você fica com, digamos, acho que pode se chamar de sino na cabeça, um alerta na cabeça, um alerta. Com certeza que você tem que estar concentrado porque você está escrevendo o que o professor está dizendo. Então isso ajuda muito porque a sua mente fica ali ativa, prestando atenção nas palavras. E essa anotação não é sinônimo para copiar tudo que o professor falar, porque isso não é anotação. Anotação é totalmente diferente. Anotação é anotar, não é copiar o que o professor está falando, porque você dá uma resumida. Então, assim, se o teu professor é o tipo de pessoa que copia as coisas já no quadro, porque eu tive professores assim, que copiavam no quadro e aí esperavam toda a turma copiar e aí depois ele explicava. Se for o teu caso, aí você tem um benefício que você vai copiar e praticamente ele só vai ler o que está no quadro. Se não, se for daqueles professores que fazem tópicos super rápidos, aí você vai ter que fazer o tópico rápido como ele, ou você vai se concentrar em copiar algumas coisas do que ele está falando. Ou ainda tem outra opção muito legal, é que se ele usar o módulo, o livro, a apostila, enfim, o que a sua escola disponibiliza, você faça anotação na própria apostila. Então, na própria apostila, você puxa uma flecha, uma seta daquilo que ele falou, coloca no cantinho a anotação ou coloca num post-it. Isso é muito bom, de verdade. Eu acho que isso é até melhor do que fazer anotação no caderno, porque é mais rápido, é mais prático e fica tudo compacto num lugar só. Fica todo o assunto no próprio livro. E aí, quando você for estudar, você passa tudo pro caderno, se você preferir. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de curtir, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Se as dicas foram úteis para você, não esquece de comentar aqui embaixo. Um beijo e até o próximo vídeo.